Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Já estamos na nossa 7ª lição, com o tema da lição, Paulo, exemplo de liberdade. E o seu texto áureo diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. E a verdade prática diz assim: o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. A nossa revista está dividida em 3 unidades, e a primeira unidade ela vai tratar a respeito da autenticidade. Vai falar da autenticidade do chamado do apóstolo Paulo, vai falar da autenticidade dos direitos que ele tem como apóstolo e também vai falar da autenticidade da liberdade que ele tem. A segunda unidade vai falar dos direitos ao casamento, direito ao sustento, direito à legalidade. E a terceira unidade vai falar da renúncia, liberdade para renunciar para pregar a todos e prêmio da renúncia. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e se você já se inscreveu no nosso canal, nosso muito obrigado, né? Que Deus continue te abençoando grandiosamente. Tenho certeza que com esse pequeno gesto que você fez e os gestos que você faz de deixar o seu gostei, o Senhor, Ele te abençoa. Porque nos pequenos gestos, nos pequenos atos que praticamos, é assim que o Senhor, Ele retribui com suas bênçãos. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, seja também abençoado pelo Senhor, com esse pequeno gesto de se inscrever aqui, ó, esse botão que está escrito inscreva-se, e você vai estar abençoando o nosso canal. À medida que você abençoa, você é abençoado. Diga também de onde você está falando, de onde você está aí nos ouvindo, para a gente saber o poder de alcance que a nossa lição aí, o nosso comentário. A lição de hoje ela está baseada no capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios. Então já recomendo aos irmãos que façam a leitura do capítulo 9 para que possamos ter o melhor entendimento do comentário da lição. A introdução da revista ela vai dizer que no capítulo 8 vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mãos dos seus certos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos e do testemunho da igreja perante os de fora da comunidade cristã. Então, para a gente entender, o capítulo 9 vai iniciar agora que Paulo ele faz uma referência ao capítulo 8. O capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, Paulo está tratando do mesmo assunto. Ele fala do direito que o cristão tem, mas ele vai tratar agora de como esse cristão tem que lidar com esse direito. Então o capítulo 8 ele vinha falando da divergência que havia dos grupos que havia sido formado em relação ao grupo mais forte que podia comer ou que achava que podia comer de tudo, e que isso não ia ferir a sua consciência, e o grupo mais fraco, achando que aquele que comesse estaria fazendo a coisa de forma errada, e eles ficavam apontando, recriminando agora o grupo forte que assim o fazia. Então Paulo vai tratar com relação a essa liberdade, né? Então ele termina o capítulo 8 dizendo assim, olha, se a comida que eu vou comer escandaliza o meu irmão, se a carne que eu vou comer escandaliza o meu irmão, eu nunca mais ou jamais comerei carne. Então Paulo está abrindo mão desse direito de comer, para não escandalizar o seu irmão. Então Paulo está mostrando aí a questão de abrir mão desse direito em prol do amor ao próximo, do amor ao irmão.
E a introdução da revista ainda fala assim, que a ética cristã consiste em colocar as necessidades do próximo acima dos nossos direitos individuais. Então a necessidade ali, o bem-estar do próximo, está acima do direito, né, individual, daquele que prega, daquele que anuncia, do cristão propriamente dito. A primeira unidade da revista ela vai falar a respeito da autenticidade. E ela utiliza aqui o versículo de número 1 do capítulo 9, que diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então a revista ela vai comentar que alguns grupos ali na igreja de Coríntios estavam questionando a autenticidade do apostolado de Paulo. Acreditavam que Paulo não era realmente um apóstolo verdadeiro, que ele era um impostor, que ele realmente não poderia ser considerado apóstolo. Aí Paulo ele vai argumentar e vai tentar mostrar a autenticidade do seu apostolado. A revista comenta assim: alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autenticidade do seu apostolado. Havia aqueles que consideravam um impostor. Devido a isso, Paulo não teria direito nem liderança sobre aqueles irmãos. Então, havia grupos, né, que havia sido formado, e a gente vai observar que lá nos primeiros capítulos da carta, havia aquele grupo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefo, outros eram de Cristo. Então, aqueles que se intitulavam de outros apóstolos, eles estavam contestando agora o apostolado de Paulo. Então, Paulo agora ele vai tratar a respeito dessa liberdade. Ele já vem tratando da liberdade no capítulo 8. E ele começa agora o capítulo 9, dá a impressão que ele está mudando de assunto. Mas não, ele vem tratando desse direito, ele vem tratando dessa liberdade, ele vai falando desse grupo forte, desse grupo fraco que havia se formado com relação à comida sacrificada, e o tema ele vem tratando a respeito dessa liberdade que o cristão tem de comer ou de não comer. E aí ele passa agora ainda a tratar, continua tratando desse assunto de liberdade, mas ele usa outros argumentos. Agora ele vem falando aqui para mostrar desse apostolado e depois falar dessa liberdade que ele tem. Ele faz algumas perguntas e diz assim: olha, não sou eu porventura livre? Ele vai falando também que ele é livre para decidir o que fazer, o que deixar de fazer. Não sou eu apóstolo, né? Então essas perguntas que ele faz, como a outra também, olha, não vi Jesus nosso Senhor. Então são perguntas que Paulo vai fazendo e ao longo do desenvolvimento do capítulo ele vai respondendo essas perguntas. A revista comenta e diz assim: olha, por toda a carta Paulo argumenta como se perguntasse: o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo de Jesus? Ele mesmo enumera esses requisitos. Então Paulo apresenta 3 requisitos para que uma pessoa seja intitulada apóstolo de Cristo. Primeiro requisito: ter visto a Jesus Cristo. Segundo requisito: trabalhar pelo Evangelho. E o terceiro requisito: produzir frutos. Ora, se a gente for observar, trabalhar pelo Evangelho, Paulo ele foi um dos maiores implantadores de igrejas, né? Então ele é o que, podemos dizer que ele é o que mais trabalhou em prol do Evangelho. Então o requisito número 2 está preenchido. O requisito número 3, produzir frutos. A própria igreja de Coríntios, ela é o fruto do trabalho de Paulo. Paulo foi lá, implantou a igreja e deixou ali a liderança tomando conta. Então, por isso que Paulo vai dizer que a igreja é o selo, a igreja de Coríntios é o selo, né? A comprovação do trabalho dele e do fruto do trabalho dele. E agora, ter visto a Jesus Cristo. Como é que Paulo viu Jesus Cristo? Para que realmente esse quesito agora seja validado. Que para ser apóstolo tem que ter visto a Jesus Cristo. Tem que ter recebido o chamado do próprio Senhor Jesus Cristo.
Os 12 apóstolos ali, todos eles foram testemunhas oculares, né, de Cristo e foram chamados por ele pessoalmente. E Paulo, quando Paulo se converte, ou quando Paulo já se converte ao cristianismo, Jesus Cristo já havia morrido. Então, por isso, muitos ali achavam que Paulo era um impostor, não era um verdadeiro apóstolo. Só que ele vem argumentando, ele diz que ele viu a Jesus Cristo, e ele viu ali na estrada de Damasco, quando Jesus Cristo apareceu para ele, ele teve uma aparição, né? Então, Jesus teve uma... Paulo, quando Saulo ainda, teve uma aparição, né, de Jesus Cristo para ele. E a aparição, nós precisamos apresentar essa diferença de uma aparição para uma visão, que quando Paulo ele tem Jesus aparece, uma aparição de Jesus para Paulo, todas as pessoas que estavam com Paulo ali viram aquele clarão, né? Viram a figura de Jesus ali, né? E ouviram também. As pessoas que estavam com ele não entenderam porque Jesus falou numa linguagem ou numa língua ali diferente daquelas pessoas que estavam. Mas Paulo, como ela era poliglota, estava entendendo, mas as pessoas ouviram o que Jesus estava falando. Então isso era uma aparição, as pessoas estavam ouvindo. Agora, uma visão é aquilo que você tem só na sua cabeça. A exemplo de Estevão, quando foi apedrejado e morto, a palavra diz que ele teve uma visão, e o céu se abriu e ele viu ali o Senhor Jesus à direita do Pai, né? Em pé à direita do Pai. Então só ele viu. Se as pessoas que estivessem ali ao lado olhassem para cima, olhassem para o céu, não iriam ver, porque era uma visão que Estevão estava tendo ali. Então só ele realmente estava constatando aquela visão. Então isso demonstra a aparição. Jesus apareceu. E depois desse episódio que Jesus encontra Saulo, e aí agora ele vai até Ananias e diz assim, olha, vai lá na rua direita, que lá tem um homem chamado Saulo. Aí ele começa a conversar, só que Ananias se recusa a ir. Ele se recusa a ir e argumenta com Jesus. Jesus diz, olha, vai, porque ele para mim é o meu instrumento que vai levar o meu nome até os gentios. Então, Jesus ali escolhe a Paulo para levar realmente o evangelho, né, até os gentios. Então, além da aparição, né, que é diferente de uma visão, Jesus realmente ele escolhe a Paulo para levar o evangelho até o povo gentil. Então, Paulo ele tem um cuidado agora também de tratar com a igreja de Corinto para não dizer que ele é o dono da igreja de Corinto de alguma forma, ou que é por causa dele que a igreja está ali, né? Então ele trata esse assunto com muita cautela, com muito jeito. E a revista vai comentar assim, olha, Paulo os compara ao selo de apostolado. O selo é um carimbo que prova a autenticidade. Então, a igreja de Corinto ela estava ali formada porque Paulo foi lá, pregou o evangelho, as pessoas começaram a se juntar, começaram a crer, e ali se juntou um ajuntamento de pessoas, formou a igreja. Paulo ali liderou, e depois que saiu para continuar aí pregando o evangelho, deixou a liderança ali e a igreja funcionando. E a revista continua comentando, diz assim, olha, Paulo tem o cuidado de não afirmar que os coríntios são sua igreja, ou de sugerir que ele é a causa da sua salvação. Então Paulo, em nenhum momento ele é soberbo, em nenhum momento ele vai e diz assim, olha, é por causa de mim que a igreja existe, ou é por causa de mim que vocês estão aí num ajuntamento de pessoas como igreja, né? Então Paulo ele tem muito cuidado quanto a isso. Então Paulo no número 1 da primeira unidade ele vai falar da autenticidade do chamado, né? E mostra que realmente ele é um apóstolo e foi chamado para isso. E agora, depois de provar que ele é um apóstolo, ele vai falar dos direitos que esse apóstolo ou qualquer outro apóstolo tem, né? Ele fala assim, ó, autenticidade dos direitos.
é o número 2 da primeira unidade. Ele vai trabalhar o versículo de número 4 e 5, que diz assim: Não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como os fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? E a revista ela vai comentar assim: Paulo defende os direitos legítimos no cumprimento do seu chamado apostólico. Então Paulo agora ele vai defender esses direitos. Olha só, ele vai começar, primeiro ele fala do apostolado, ele comprova seu apostolado, agora ele vai defender esses direitos. E o primeiro direito que ele aponta aqui é o direito ao suporte da igreja, o sustento material digno, né? Então, ele vai agora defender de que o apóstolo, ou qualquer apóstolo, os 12, ou ele, tem o direito de ser agora, de ter o suporte da igreja, de ser sustentado pela igreja, de ser mantido pela igreja. E a revista continua dizendo assim, sem que ele precisasse trabalhar em outro ofício, enquanto o trabalho do ministério lhe tomasse tempo e potencial. Então Paulo está argumentando aqui que ele teria que ser amparado, ter o suporte da igreja para que ele não viesse ter um outro ofício. Isso aí era um direito dele como apóstolo. E continua a dizer assim, olha, a Timóteo, Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, se a gente for observar, ele fala que o trabalhador é digno do seu salário. E também lá em Mateus, capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus fala que o trabalhador é digno do seu salário. Lá também em Lucas, capítulo 10, versículo 7, se não me falha a memória, que é a mesma passagem que faz referência, Jesus também fala. E tem uns detalhes que esses capítulos é justamente quando ele manda os 10, os 12, né, saírem por aí proclamarem o evangelho, e que eles batem na porta, e que essas pessoas que ali atenderem a eles, que dê o sustento a eles enquanto eles estiverem ali, né? Então, e aí ele usa essa expressão, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Próprio Jesus ele fala isso. E o segundo direito que Paulo menciona, ele diz assim, direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, era de casar e fazer-se acompanhar de sua esposa, de sua mulher, de uma irmã, né, como irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, os outros apóstolos, Pedro e os irmãos do Senhor, quando eles iam nas igrejas, e também alguns deles passaram ali por Coríntios, eles levavam suas esposas. E eles amparavam ali agora, não só o apóstolo quando chegava ali, né, e também as suas esposas, dando a moradia, o alimento, né, todo o amparo necessário para manter eles ali. E agora Paulo está questionando como é que os outros apóstolos eles são mantidos, eles são recebidos, e até quando as suas esposas as suas esposas também têm o mesmo tratamento, e como é que comigo isso não acontece? Então Paulo está questionando. E a revista vem falar também, né, da questão de ele ser casado ou não, né? E os estudiosos dizem assim que Paulo deveria ter sido casado e agora é viúvo, ou até mesmo a esposa dele pode ter abandonado ele em função dele ter se convertido. Então são algumas suposições, algumas conjecturas aí dos estudiosos, né, com relação à vida de Paulo, mas nada comprovado. E agora Paulo vai falar na número 3 da primeira unidade, vai falar a respeito da autenticidade da liberdade. A liberdade que Paulo tinha, né? Ele faz menção aqui no versículo 5, versículo 15, diz assim: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então, a glória de Paulo não era ter o direito, mas a glória de Paulo era ter a liberdade.
e até mesmo de se abnegar desse direito, de renunciar esse direito, de abrir mão desse direito. Primeiro, Paulo ele vem falando a respeito da autenticidade do apostolado dele. Mostra realmente que ele é um apóstolo. E ele, como apóstolo, ele tem esse direito de ser agora, de ter o suporte da igreja, de ter agora, que a igreja venha a ser o mantenedor dele. Que não só dele, mas também que se ele fosse casado, se ele tivesse ali acompanhado de uma mulher, de uma irmã, essa acompanhante dele também teria, em função de estar com ele, essa mesma regalia, esse mesmo direito. E Paulo, ele depois que fala tudo isso, ele vem falando dessa liberdade que ele tem agora de abrir mão desse direito que ele tem. Agora a gente tem que entender, e os professores que assistem têm que observar, que o capítulo 9 que a gente está falando, ele vem com o mesmo raciocínio do capítulo 8. O capítulo 8 termina dizendo assim, olha, se comer carne faz com que os meus irmãos se escandalizem, eu jamais comerei carne, nunca mais comerei carne. E aí começa o versículo 1 do capítulo 9, ele falando desse direito que ele tem de ter essa liberdade que ele tem de abrir mão desse direito de comer carne. Nunca mais como carne, se isso vai escandalizar meu irmão. Então ele está fazendo agora, mostrando a esse grupo forte, esse grupo que se considerava forte, que também ele teria que fazer da mesma forma, imitar a Paulo. Paulo está se colocando como exemplo ali de ele ter todo esse direito de ser livre, direito como apóstolo, direito a ter esse suporte. Agora ele abre mão desse direito para não constranger outros grupos que ali não concordavam, para não constranger os outros grupos que ficavam ali achando que ele não tinha essa autoridade, que ele não era apóstolo. Então ele abre mão de tudo isso, né, para que ele possa pregar o evangelho sem nenhum obstáculo. Então a preocupação de Paulo era justamente essa que a revista comenta aqui, olha. A preocupação de Paulo é que os cristãos que se julgam fortes não levem os cristãos fracos a perderem a fé. Então, Paulo se coloca como esse exemplo. Tem direito, ele abre mão desse direito, para que não venha ter nenhum obstáculo entre o evangelho e as pessoas que vão ali ouvir o evangelho, receber esse evangelho. Então, esse exemplo Paulo demonstra para esse grupo forte. Esse grupo forte que estava ali sempre na igreja de Coríntios, não fosse colocar esses obstáculos, não fosse essa pedra de tropeço, não viesse a fazer com que esse grupo fraco viesse agora perder a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o exemplo que Paulo coloca. E a segunda unidade vai falar a respeito dos direitos, né? Direito ao casamento, número 1, direito ao sustento, número 2, e direito à legalidade, né? Com relação ao casamento, ele faz menção aqui ao versículo 5, diz assim, ó, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, Paulo Paulo vem falar, né, que os outros apóstolos, quando passava por lá, e Tiago e Pedro era conhecido, e já tinha passado ali por Corinto, e levava suas esposas, e elas eram amparadas, eles tinham suporte da igreja, né? E Paulo ele faz essa referência, né, dizendo assim, olha, e quando vem Tiago e vem Pedro aqui, com as suas esposas ainda, dando uma despesa maior para a igreja, e vocês não falam nada, não mencionam nada, mas com relação a Paulo, ele estava fazendo esse questionamento. E o número 2 vai falar sobre o sustento, faz menção no versículo 7, que diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então Paulo vai fazer agora uma analogia, né, com relação a 3 ofícios que eram muito comuns na época ali de Coríntios. Ele fala assim, olha, Paulo compara o ofício apostólico a 3 profissões muito comuns à época. Primeiro ofício, o ofício do soldado.
Segundo ofício, o ofício do agricultor. E o terceiro, o ofício do pastor de gado. Ele fala assim, olha, ele pergunta qual é o soldado que vai à guerra com a sua própria custa, né? Então o soldado, quando ele é convocado para ir para a guerra, ele não é convocado para ir e também é obrigado a levar as suas armas, a sua munição ou o seu fardamento. Ou seja, alguém vai ter que dar isso a ele, vai ter que providenciar isso ao soldado. Ele fala também aqui, olha, quem é o agricultor que após a colheita da lavoura não pode comer da colheita que ele mesmo plantou e colheu, né? Então, ele vai falar aqui do lavrador, aquele lavrador que vai ali, plantou, regou, teve todo o trabalho, e na hora de que ele colhe, será que ele vai à feira comprar aquilo que ele precisa? Será que ele não vai se utilizar daquilo que ele plantou, daquilo que ele regou e daquilo que ele colheu? Então Paulo está fazendo essa analogia. E a outra ele fala assim do pastor. Qual pastor, após cuidar do rebanho, tem que ir comprar 1 litro de leite para alimentar a si ou a sua família? É só depois de voltar para continuar os cuidados protegendo o rebanho. Então, Paulo também está mencionando, ele utiliza esses 3 exemplos de senso comum, não são argumentos bíblicos, né? Ou argumentos da lei, né? Mas são argumentos com senso comum, ou seja, não precisa você ser cristão ou não para ouvir esses argumentos e concordar com Paulo. E a revista ela continua dizendo assim, olha, Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao ofício apostólico, demonstrando que é lógico e justo que aquele que se dedica a sua vida à causa do evangelho, gerando milhares de frutos, seja sustentado por estes frutos, né? Então, Paulo está colocando esse exemplo, assim como todos esses ofícios aí, é digno que o trabalhador, o soldado, o agricultor vai lá e usufrua, né, do fruto. Também o apóstolo também usufrua desse fruto. Ele foi lá, implantou a igreja e deu fruto. Agora também essa igreja venha e ampare, dê o suporte para esses apóstolos. Paulo também agora ele usa a questão da lei para mostrar com relação a esse sustento. Ele usa o versículo 9 e o versículo 10 como exemplo. Diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Olha só, agora Paulo ele vai argumentar, não só o argumento de bom senso como ele utilizou agora ele vai utilizar a lei e vai mostrar que lá na lei o amparo já era previsto. Que diz assim, olha a revista, Paulo se refere às escrituras, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 4, que ele vai falar justamente, né, que não se ata a boca do boi, não se vai amarrar a boca do boi quando ele está ali trabalhando. E a revista comenta assim: quando Deus fornece diretriz e a eira, dá aos que aram, semeiam e debulham a expectativa da participação da colheita. Então, uma vez que Paulo arou, semeou e trouxe uma colheita para a eira de Deus em Corinto, ele teria o direito de contar com o suporte dela. Então, Paulo ele vai mostrar agora lá na lei, a lei de Moisés, que o trabalhador ele é digno do sustento. E a terceira unidade vai falar a respeito da renúncia, está lá no versículo 12, que diz assim: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Agora Paulo ele vai falar a respeito desse orgulho, desse direito, né? A igreja de Corinto tinha muito orgulho de fazer valer os seus direitos. E o comentarista da revista vai dizer assim, olha, os coríntios se orgulhavam dos seus direitos. Se Paulo tinha algo que se orgulhar,
era de ter abdicado de seus direitos. Então, enquanto a igreja de Corinto tinha orgulho do seu direito, Paulo ele tinha orgulho de ter abdicado desses direitos, de ter abrido mão dos direitos que ele tinha como apóstolo. Ele continua: Paulo não quis tirar nenhum proveito próprio do evangelho em relação aos coríntios. Paulo, em nenhum momento, ele veio falando do apostolado, da autenticidade, dos direitos, e quando ele concluiu isso, ele disse: olha, eu abro mão de tudo isso, né? Então, para se sustentar, a revista vai dizer assim que ele deve ter pego alguma oferta de uma outra igreja, isso é possível, mas também temos que entender e saber que Paulo ele tinha um ofício. Paulo ele era fazedor de tendas, né? Então ele produzia tendas e vendia tenda. Provavelmente ofício esse aprendido e recebido do seu pai. Então é um meio também de sobrevivência de Paulo. Então a revista segue comentando, dizendo que Paulo tinha todo o direito de receber o sustento da igreja de Corinto, mas ele abre mão desse direito para que não viesse causar embaraço agora na pregação do evangelho, principalmente aqueles grupos dizem assim: olha, eu sou de Cefas, está dizendo que não sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo, está dizendo que não é de Paulo. Então agora, como ele abriu mão desses direitos todos, ele tem toda a liberdade para pregar e não vai criar nenhum embaraço. Você imagina que agora Paulo quebrou esse orgulho. Eles tinham orgulho de fazer valer esses direitos deles, e Paulo, tendo esse direito, ele abre mão desse direito, quebrando agora ali, né, desarmando agora esses grupos contrários a Paulo. Desarma totalmente, quebra o orgulho deles, e Paulo agora tem total liberdade para pregar, para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. O número 2 da terceira unidade vai falar a respeito de renunciar para pregar a todos. Faz menção ao versículo 22, que diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Paulo ele se faz de tudo para com todos, com o propósito de ganhar, fazer com que ganhar essas pessoas, fazer com que o evangelho vá e alcance, sem que o evangelho tenha nenhum obstáculo. E a revista comenta assim: olha, o contexto de fazer tudo para com todo demonstra a disposição de Paulo de abrir mão de seus direitos pessoais e de comportamentos que possam prejudicar a fé dos cristãos mais fracos, né? Então, ele poderia simplesmente tomar partido com relação àquele grupo mais forte. Então, Paulo ele tem o foco e o objetivo de ganhar pessoas, alcançar pessoas. E para isso, ele vai se mutando, ele vai se transformando ao longo dos ambientes. Mas de uma coisa ele não abre mão, e a revista vai comentar, que diz assim: olha, para ganhar os pobres, estou disposto a viver como os pobres. Para ganhar aqueles cuja tradição étnica é diferente da minha, estou disposto a mudar minhas preferências. Para ganhar aqueles que têm menos liberdade que eu, estou disposto a abrir mão da minha liberdade cristã, diz Paulo. Contudo, de modo algum renuncio às exigências do Evangelho. Então Paulo jamais abriria mão daquilo que o Evangelho realmente exige. Ele se faz de forte para ganhar os fortes, ele se faz de fraco para ganhar os fracos, né? Ele se faz de tudo para ganhar todos, para salvar alguns, mas ele não abre mão do Evangelho. Então tudo isso que está sendo tratado, capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10, vai falar de direitos, vai falar agora da liberdade do cristão. Ele tudo que venha a atrapalhar ou venha a ser um obstáculo para que o Evangelho alcance essas pessoas, seja os fortes, seja os fracos, mas ele tem um cuidado maior para com os fracos, porque os fracos eles podem abrir mão da sua fé com maior facilidade, enquanto os fortes não, né? Pelo menos na visão e na explicação de Paulo. Então ele toma partido mais com relação aos fracos, usa todos esses argumentos e se coloca como um exemplo agora daquele que abre mão dos seus próprios direitos, para que o Evangelho não tenha obstáculo,
né, para que o evangelho não sofra nenhuma barreira para que possa alcançar pessoas. Então, esse é o sentido desse capítulo 8, 9 e 10 de Paulo, da questão da liberdade cristã. E o número 3 da terceira unidade, ele vai encerrar agora a revista falando assim: prêmio da renúncia. Está lá no versículo 25, que diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então Paulo vai fazer uma comparação agora com os jogos istmicos. Esse é um jogos que ocorreu ali em Coríntio, um dos jogos mais famosos ali, juntamente com os Jogos Olímpicos, sendo que esse primeiro ele acontecia de 2 em 2 anos. E a revista ela vai comentar assim: os atletas se sacrificam ao abrir mão de diversos prazeres e direitos, e isso levando em conta que competem por um prêmio perecível. Então a revista vai fazer essa comparação, dizendo aqui, olha, que esses jogos que aconteciam ali, os atletas, eles abriam mão de prazeres e abriam mão também de direitos para que viesse se preparar. Abriu mão de certos alimentos, abriu mão de sair determinados horários, tinha que cumprir uma dieta, tinha que cumprir um horário para poder estar preparado e participar, para que fosse ali obter ali a melhor posição. E à medida que fosse o campeão, iria ganhar uma coroa perecível. E Paulo faz essa comparação, que o cristão também deve abrir mão de seus direitos, deve abrir mão de prazeres, abrir mão de determinadas situações que ele está ali concorrendo, não para chegar sozinho ou chegar primeiro, mas que ele sim vai ganhar uma coroa, não uma coroa de ramos perecível, mas uma coroa incorruptível, e teria ali o seu nome escrito no livro da vida para todo sempre. E a nossa aplicação pessoal diz assim: a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pelas renúncias destes em favor do evangelho. Então a vida cristã ela é pautada não nos direitos, mas sim pautada no princípio do amor, né? Então amor ao próximo, amor às pessoas, e precisamos abrir mão dos nossos direitos para que o evangelho não venha ter obstáculo e venha alcançar o maior número de pessoas possível. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus.